Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos dar início aqui à nossa atividade, para mim, uma das mais queridas aqui do Fórum, sobre a UPMS. Eu sou Alessandra Queiroga, eu sou promotora de justiça, sou do coletivo Transforma MP e sou do comitê facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né? É uma ideia que foi justamente lançada pelo nosso professor Boaventura de Souza Santos, então é uma honra enorme estar aqui fazendo essa facilitação agora, essa conversa, com a participação das pessoas tão incríveis aqui. Eu agradeço muito. E eu queria já começar, então, dando muito bem-vindo mesmo, e falando que, então, a nossa atividade foi nomeada, né, foi a ideia do Fábio, querido Fábio, que tem ajudado demais nessa construção, Ecologia dos Saberes na Prática, experiências da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E aí nós vamos ter a participação, então, virtual do professor Boaventura de Souza Santos, bom, porque até dispensa comentários, né, da Universidade de Coimbra, e é o idealizador da UPMS, Alberto Gaston, da Fundação Emaús, do País Basco, e Carlos Rea, do México. E presencialmente temos aqui conosco o rapper, compositor, escritor, ativista social, Rafa Rafuad, meu amigo, querido, Valdevir Bot, assim que se... do Centro de Educação e Assessoria Popular, o CEAP, e Maria Luísa Susequinde, da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANDEPS. Só a gente vai falar rapidamente aqui, mas para contar que a UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, ela foi criada há quase 20 anos, né, no fórum, justamente num Fórum Social Mundial, né, o Fórum de 2003. E desde então tem realizado ela oficinas e atividades com organizações e movimentos sociais de todo o mundo, em países como Brasil, Tunísia, Índia, Espanha, Portugal, Peru, Equador, Argentina. E a gente tem tido muitas universidades populares sendo feitas, participando da formação e da construção desse que a gente acha que é um outro mundo possível, né? E com muita alegria, então, que eu já queria começar passando a palavra para o fundador, né, para o nosso querido Boaventura de Souza Santos, para falar sobre essa experiência. Bem-vindo, querido. Olá, minhas queridas, olá, Alvir, olá, que bom estar aqui convosco. Quem me dera poder estar aí com o querido Rafa, querida Alessandra, o Alvir. Bem, o Alberto Gastão, vou estar com ele certamente. Mais adiante, vamos estar no País Basco, proximamente. É uma alegria enorme estar aqui convosco. E o Fabinho deve andar por aí, a abelha mestra aqui do grupo, deve estar por aí também, já o ouvi. Mas bem, eu acho que faz todo o sentido nós termos esta sessão sobre o PMS, que certamente surpreenderá muitos e muitas. Porque uma UPMS num fórum de justiça e democracia? Realmente é surpreendente, mas é absolutamente necessário e óbvio que nós devíamos realizar o PMS exatamente com os nossos magistrados, advogados, promotores, juízes, defensores, polícias, etc. Tudo aquilo que pertence ao mundo, digamos, da justiça. Porquê? Bem, fundamentalmente porque o PMS surgiu de nós detectarmos, de facto, no Fórum Social Mundial e precisamente em Porto Alegre, detectarmos dois grandes abismos de conhecimento, de falta de conhecimento, de criação de preconceitos entre os académicos, o mundo académico, profissional, digamos assim, e o mundo popular. O conhecimento popular, sobretudo dos jovens, mas também das periferias, das populações, etc. Falando linguagens diferentes, não se entendendo, nem sequer se prezando muito uns aos outros e umas às outras. E também um abismo enorme entre os vários tipos de conhecimento popular. É do conhecimento das mulheres, por exemplo, os conhecimentos afro-quilombolas, entre estes e os ecologistas, entre os ecologistas e os de educação popular,
os de educação popular e os movimentos urbanos do direito à cidade. Ou seja, cada um com a sua narrativa, com a sua ideia de emancipação, com os seus conceitos fundamentais, que não eram conhecidos dos outros. E que, portanto, isto criava uma dificuldade. A dificuldade é que quando a gente não se conhece, também não se reconhece. E, portanto, como o nosso objetivo é juntar as pessoas nas lutas sociais, porque é esse o nosso objetivo, não é para fazermos um exercício académico, não é para escrever uma tese, é para fortalecer as lutas sociais, é preciso que nela participem académicos, não académicos, mulheres, indígenas, trans, lésbicos, indígenas, afro, enfim, é necessário que a gente una as nossas lutas. Professor, desculpa, eu vou ter que interromper. A internet está bem ruim. Ontem nossa transmissão foi boa e está cortando muito a fala do senhor. Está cortando e a imagem está congelada. E não aí assim, não está muito bem a transmissão. A minha internet diz-me que é boa, não sei qual é a condição, porque ela aqui diz que as condições são boas. Não sei. É engraçado, porque ontem foi o mesmo local que nós tivemos atividade com o senhor ontem, estava ótimo ontem. O Carlos Rei diz aqui no chat que está a escutar perfeitamente. Vamos... E eu também, quer dizer, quem está fora está a ouvir. Vocês aí, talvez seja a transmissão aí, talvez tirarem o som. Pode ser que Porto Alegre tem embaixo de muita chuva. Não sei, o Porto Alegre não gosta de mim. Então é isso, professora, porque nós estamos embaixo de chuva e a rede não está bem. Perdão por interrompê-lo, então pode prosseguir, tá? Obrigada. Não há problema. Se não entenderem, eu repito, não tem problema nenhum. Não, o que eu estava a dizer era que os objetivos da nossa OPMS é realmente criar interconhecimento entre os grupos sociais que lutam por uma vida melhor, por uma emancipação, pela libertação. Tivemos vitórias extraordinárias em tempo recentes. Uma delas está aí presente através da Maria Luísa Susequinda, com a ANPED, porque foi uma articulação absolutamente fundamental que deu um impulso extraordinário ao OPMS e penso que também foi muito positiva para a própria ANPED. Temos aí o querido Rafa, que ele, além de querer fazer e já estar a promover na casa do hip-hop as OPMS e quer levá-las inclusivamente para a América Latina, e portanto o Rafa é um grande divulgador, é um grande ativista, é um grande comunicador, e portanto a OPMS aí tem uma vantagem enorme estar com ele, e todos os outros colegas que trabalham na educação popular e que estão a querer fazer oficinas da Universidade Popular, porque realmente a nossa matriz é o Paulo Freire. Nós começámos, obviamente, todos nós nos inspiramos nas rodas de conversa do Paulo Freire, só que lhe demos um sentido especial para o adaptar às nossas condições. As nossas condições são diferentes desde o tempo do Paulo. E, fundamentalmente, agora temos outras lutas políticas e temos outros públicos, digamos. E aqui neste congresso, neste fórum, o grande desafio, por isso é que eu fiquei satisfeito por termos uma UPMS aqui, é porque elas variam, o seu interesse varia consoante o lugar onde estão. Eu acredito que a UPMS não suscite muito interesse entre os juristas, precisamente porque não a conhecem, e os magistrados, porque os magistrados gostam de ir a coisas que falam de justiça, mas normalmente não gostam de outras coisas. Ora bem, o que eu queria propor é o seguinte, e é com isso que termino. Eu acho que nós devíamos aproveitar esta sessão para podermos programar, através do Transforma MP ou por qualquer outra organização, uma UPMS que eu gostaria que se realizasse, por exemplo, em São Paulo, onde os contactos são muito grandes com as mães dos jovens que estão presos. Eu queria pôr juristas, advogados, promotores,
em 2 dias de conversa, a falar, não apenas com os presos, provavelmente não é possível, mas com as mães deles, que sofrem cada vez que vão visitar os filhos às prisões. São histórias lancinantes que os nossos magistrados, distantes, insensíveis, não conhecem e não sabem, ou se sabem, não se interessam. Estamos a matar os jovens brasileiros e os jovens do mundo, na Colômbia, no México, no Brasil, porque os metemos nas prisões, sem os ter condenado, não os libertamos, mesmo depois de condenados. Muitos nunca foram nem serão condenados, nem sabem quando entram, nem sabem quando saem. Um sofrimento enorme, uma destruição de vida. O sistema penal brasileiro é um sistema de violência contra as classes pobres e pretas, digamos assim, como vocês dizem. É um sistema racista. É um sistema colonialista. É preciso denunciá-lo aqui no fórum, com palavras muito fortes. E penso que só o PMS o pode fazer. Porque de resto vamos sempre com palavras bonitas e lindas e estamos todos do mesmo lado. Não estamos. Estão a participarem nesse fórum juízes, magistrados que têm mandado para a prisão jovens sem nenhuma culpa, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, para estarem presos meses, anos. Mas, e quando as mães os visitam, dizem que eles não merecem outra coisa e que elas também deviam estar presas. Porque são negras, porque são pobres. Esta é a denúncia que a gente tem que fazer no fórum. E a partir desta denúncia, a gente pode mudar as coisas. Eu propunha, e tenho os contactos todos, com as mulheres, as mães dos desaparecidos, dos presos, nas grandes prisões de São Paulo, dos jovens. São várias organizações. E pode ser de outros países, pode ser também de outras cidades do Brasil. Organizar o Transforma MP tem dinheiro, provavelmente, para realizar 2 dias no lugar onde a gente se junte, 40 pessoas. Gostava muito de estar no Brasil nessa altura, para poder também participar. 1/3 magistrados, promotores, juízes, advogados, defensores públicos. 2/3 ativistas de movimentos sociais vários, um dos quais as mães e os movimentos de defesa dos presos nas prisões. E os rappers sempre tratam da questão dos presos e dos jovens. E durante 2 dias discutirmos o que é o colonialismo, o sexismo, o movimento de trans é muito importante, porque elas são vítimas privilegiadas do sistema policial. E fazermos aí uma sessão durante 2 dias de conversa com declaração pública no final. Uma declaração pública, porque é que, afinal, nem todas as magistradas, nem todos os juízes, nem todos os promotores são racistas, sexistas e colonialistas. Não. Há alguns que querem aprender, há alguns que querem aproximar-se e ter mais respeito e mostrar a dignidade daqueles que eles muitas vezes tratam indignamente. Então é essa a minha mensagem, uma mensagem de alerta, séria, porque o país tem sido extremamente injusto para com estes jovens. E falo dos jovens, como podia falar de outros. Obviamente não são apenas os jovens. Eu falo deles porque, neste momento, são aqueles que têm mais futuro e aqueles que têm mais falta de futuro. Porque quando se mete estes jovens durante anos numa prisão, rouba-se o futuro. Portanto, eu penso que precisamos de uma grande aliança pela vida, pela dignidade, pela juventude. Os rappers com os magistrados progressistas, com os professores da ANPED progressistas organizados na UPMS, podem fazer muito nesse sentido. Muito obrigado a todas e a todos. Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos muito, meu caríssimo professor. E eu queria já contar que a gente já começou ontem, já tiveram conversas do pessoal do Transforma, Fábio já articulou, já fizeram reunião, já estão animados com a ideia dessa UPMS que o senhor lançou. A gente vai dar notícia em breve. E eu queria passar então agora a palavra para que meu amigo Rafa Rafuage, que ele que organizou a UPMS Vozes da Periferia aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né, Rafa? Que contasse aqui para nós sobre a sua experiência, por favor. Bem-vindo. Valeu, Ali. Obrigado. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Bote. É um prazer, Ali. Boa estar com vocês aqui. Eu acho que a experiência, não somente da UPMS Voz da Periferia, mas também tudo que o hip hop no Brasil, principalmente, tem feito e aliado ao hip hop hispânico no continente sul-americano e latino-americano também, é algo a ser retratado e principalmente foi o elemento fundamental, Luísa, na nossa UPMS. Né, tendo em vista que foi composta também por, na sua grande maioria, por jovens e lideranças comunitárias das muitas cidades aqui, principalmente da região metropolitana de Porto Alegre. Mas antes de eu iniciar falando da UPMS Voz da Periferia, eu quero trazer também uma continuidade a isso que o Boaventura estava falando, justamente sobre a ressocialização de jovens, sobre o trabalho da justiça com esses jovens. Por exemplo, nesse momento, uma experiência que vai balizar, inclusive, a próxima edição da nossa UPMS, que vai ser agora entre junho, julho, agosto e setembro. A gente vai lançar 2 novos cursos da UPMS lá no campus do IFSul, em Sapucaia do Sul, também ocupando os espaços dos IFES que foram muito atacados pelo governo Bolsonaro. Então, a nossa experiência com isso vem de um projeto que é o Partiu Aula, que nesse momento está sendo executado aqui em Porto Alegre. Eu executo juntamente a 3 grandes instituições aqui do estado, e não por menos esse projeto foi o elemento fundamental para que essas 3 instituições, o MP estadual, o MPT do Rio Grande do Sul e também o TJ do Rio Grande do Sul, eles pudessem fazer um acordo de cooperação, para que outros projetos, inclusive, pudessem entrar nessa linha. Esse projeto do Partiu Aula, ele vai de encontro ao combate, né, à drogadição, combate ao tráfico e, principalmente, ressocialização desses jovens por meio da cultura e da arte, oportunizando que esses jovens eles tenham condição de ter contato e formação através de políticas e ideias que venham fortalecer o pensamento crítico, e não por menos também proporcionar emancipação econômica, né? Então, a grande ideia do Partiu Aula também é fazer com que esses jovens que passem pelo projeto, eles tenham uma remissão de pena, na medida que eles também consigam perante ao juizado, perante a todas as organizações do judiciário que fazem esse processo de acompanhamento, é um bom resultado, um bom desempenho. Então, o Partiu Aula tem feito isso hoje aqui no estado. E aí, a experiência disso para dentro da UPMS é justamente debater mais a fundo ainda o sistema, seja ele carcerário ou da socioeducação, principalmente onde a gente está, que é o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, por exemplo, a gente tem uma problemática onde cada jovem que está interno na Fundação de Socioeducação do Estado beira aí R$24 mil mensais, uma série de R$288 mil por ano. Com 2 jovens, pessoal, a gente teria basicamente o custo, Luísa, operacional de uma casa do hip hop em esteio, como a gente hoje gere, que atende 4 mil jovens por ano. Ou seja, o custo de 2 manteria 4 mil. E aí o que eu quero dizer é justamente como o sistema judiciário, e aí a gente está aqui na casa do MPF, como o MPF também se coloca à disposição dessa luta, como o MP nos estados como um todo se coloca à disposição, como os tribunais de justiça se colocam à disposição para mudar a legislação do que rege as fundações de socioeducação no Brasil. Por quê? Qual é a grande proposta que foi tirada de um pensamento da UPMS Voz da Periferia? Que na medida que o jovem ele não reincida na criminalidade, ou seja, né, ele não volte a conflitar com a lei ou a cometer um ato infracional, que aquele mesmo recurso que antes custeava ele dentro da socioeducação seja revertido para o seu próprio território de onde ele veio. Porque mais de 90% desses jovens dizem que foram à criminalidade ou caíram numa cilada, num vacilo, porque buscavam uma vida melhor e não tinha nada para fazer no contraturno escolar. Então, essa dificuldade que se há também de entendimento dos governos, na medida que é implantar projetos estratégicos, e a gente não tem que inventar a roda já existe. Né? O botar a roda girar é olhar ali para Esteio, tá ligado? É pegar o trem, descer na estação Esteio e entender que ali existe um modelo que pode ser replicado. Há um mês atrás eu estava em Medellín,
né? E o exemplo que é a Comuna 13, por exemplo, ou a Comuna 8, são comunas que se reinventaram depois de toda a problemática da criminalidade com o Pablo Escobar. Mas o que eu estou falando é justamente como o judiciário, e aí a gente está no Fórum Justiça e Democracia, se coloca à disposição desse pensamento, dessa estratégia, de que a Assembleia Legislativa do Estado mude a legislação que rege a socioeducação. Na medida, então, que o jovem não reincida, esse recurso vá para a sua comunidade para custear, seja a abertura de centros culturais, projetos sociais ou etc. E muitas vezes as pessoas vão pensar, mas aí vai acabar com o trabalho dos trabalhadores. Não. Lá na fase, por exemplo, aqui no estado, existem assistentes sociais, psicólogos, psicólogas, advogadas, advogados, que podem também ser remanejados de local de trabalho. Ou seja, em vez de estar atuando ali, vai estar atuando lá na casa do hip hop, vai estar atuando no projeto social, vai estar atuando na ONG, no CRAS, no CREAS, no CAPES, onde for. Então, a grande estratégia é levar mais a fundo esse debate. A nossa UPMS, ela trouxe justamente essa reflexão de coisas do nosso dia a dia, coisas que nos afetam diariamente e que, obviamente, a gente também tem propostas, né? O hip hop no Brasil, por muitos anos, apontou o problema, né? E o dedo era bem firme mesmo, eram críticas contundentes, desde Racionais MCs, tá aí DJ1, aqui no Rio Grande do Sul com J-Clip, mas a grande questão foi a transformação que o hip hop teve nos últimos anos, que em vez de somente apontar o problema, começou a propor soluções. E uma das soluções está aqui nesse livro. O Teoria Prática é um livro que eu escrevi em 2020, saiu em 2020, dezembro de 2020, tem o prefácio, inclusive, do Boaventura, tem o pós-fácio do Emicida, e esse livro aqui, ele é como um manual do pensador moderno, e aí eu chamo de manual do pensador moderno, fazendo contraponto ao grande manual do guerrilheiro urbano, do Carlos Marighella. Esse livro aqui fala como implementar os principais projetos que hoje estão fazendo impacto positivo no Brasil, e principalmente pela ótica da cultura hip hop. Esse livro, para quem está aqui no auditório também quiser, ele está à disposição por R$30. Mas esse livro, mais do que fazer essa proposta e essa provocação para que esses projetos mais rapidamente possam acontecer, ele também aponta um caminho. Caminho esse que vai ser tema da nossa próxima UPMS. Um plano de década para as periferias e favelas sul-americanas. Um plano de década que seja construído de baixo para baixo. Um plano de década que seja construído de nós para nós. Que não seja construído lá em Genebra, por alguém que está atrás de uma mesa com ar-condicionado, sem problema de bala, sem problema de criminalidade, sem estar com o pé no barro. Porque é isso, a nossa cabeça ela pensa melhor porque justamente a nossa cabeça pensa onde o pé está pisando. E nessa estratégia de adotar um plano de década feito por periféricos, com periféricos e para periféricos, vem aí uma alternativa em que a gente já tem articulado, né? Essa minha ida à Colômbia, inclusive, Ali, foi justamente de articular os hip hoppers de lá, porque é lá, Luísa, que existe o maior festival de hip hop da América Latina. O hip hop é o Parque. No Parque Simão Bolívar, é a maior janela, de diálogo com as juventudes que existem no nosso continente. Eu toquei lá em 2014 para 100 mil pessoas. Eu nunca tinha visto um festival somente com grupos de rap para 100 mil pessoas. Nem no Brasil não existe isso. E olha que o Brasil é 5 vezes maior que a Colômbia, populacionalmente. Então, a grande estratégia, eu acho, da UPMS foi essa, de trazer temas do cotidiano e, principalmente, sair também da ótica de uma ação pontual, né? Mas propor uma ação continuada. Eu vejo que ações pontuais não resolvem o problema, ou muito menos engajam e gera mobilização para que as pessoas estejam também afim de que essas propostas como a UPMS, ou como uma casa do hip hop, ou como um museu do hip hop que a gente está criando agora, em parceria com a nossa amiga do Museu da Maré, inclusive, muita troca. Aí, ó, aí, eu nem tinha visto que era a camiseta, o Museu da Maré, isso aí. Né? A Cláudia, né? É a Cláudia, nossa amiga também da UPMS, né? Então, esse museu do hip hop, essas estratégias, vêm no intuito de fortalecer essa ideia de plano. Agora, um plano continuado. E quando eu falo de um plano continuado, por exemplo, a gente vê que a ONU, e aí voltando, né, a ONU lança as ODSs, lança a Década Internacional do Afrodescendente, lança uma série de outras propostas, né, que vão de encontro a esse pensamento mais largo, um pensamento mais continuado, porém, se há pouco investimento, né? E é muito fácil, né, tu criar uma ideia e dizer, agora se virem, toca aí, tá ligado? Não rola, né, cara? Não rola, entendeu? Exige fomento, exige estratégia, exige metodologia, exige impacto, exige uma série de questões. Então, a grande questão é,
Ações continuadas, a gente montou um curso de extensão, justamente junto a centros de educação formais, mas ocupando esse espaço com populares e acadêmicos. Muitas vezes os acadêmicos também são populares, né? Como é o meu caso. Então, fazendo que esses espaços pudessem discutir novas formas de vidas criadoras ou talvez criativas, né? Dentro das comunidades. Então, a gente tira aí um modelo de projeto que eu quero estar enviando depois para vocês e vou compartilhar nos grupos da UPMS. E quem dirá para todo mundo que está assistindo, queira entrar em contato no Instagram, @rafuage. Vocês podem também estar entrando em contato e a gente manter essa troca de material pedagógico e metodológico. Mas é um material que vai orientar, possivelmente, esse plano de década que tem sido construído a muitas mãos, e eu convido vocês a participarem também dessas ideias, né, de compor essas ideias, porque a diferença é o que faz a riqueza dessa proposta de plano de década. E claro, né, essa proposta ela não nasce pronta, muito menos fechada. Ela nasce aberta e com o objetivo de tentativa de erro e acerto, né? Para que também a nossa teoria, quando eu falo teoria prática, o nome do livro, ele está ligado justamente a isso, né? Que a nossa teoria ou a nossa prática é o que baliza a nossa teoria, né? Elas duas, de modo simultâneo, uma vai completando a outra. Então, a nossa UPMS Voz da Periferia, se quem quiser saber também mais informações, tem a página no Facebook, UPMS Vozes da Periferia. Na nossa primeira edição, em 2019, antes da pandemia, nós tivemos, então, um curso de extensão com 50 líderes de movimentos sociais e pessoas das comunidades em gerais. A gente teve duas saídas de campo que a gente julgou estratégicas, uma num quilombo, na comunidade de Casca, que fica no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, próximo ao Osório, né? E lá a gente tem o pessoal temos a Rainha Ginga, temos o pessoal do Congo de Moçambique, temos uma série de atores que fazem acontecer não só o movimento da UPMS, como o movimento negro, resistência lá dentro daquele território. E a gente teve uma outra vivência de campo, que foi na UPMS, do qual o próprio Boaventura teve presente com a gente lá em 2019, lotou a casa, foi uma atividade fenomenal, assim, que veio gente de Pelotas, veio gente de Caxias, Passo Fundo, que são cidades aqui do estado também, e que foi fundamental, assim, para o sucesso da UPMS. E a nossa meta agora é, entre aspas, pós-pandemia, né? A gente sabe que não está superado ainda, então, para quem ainda não se vacinou, vai se vacinar também. Para quem ainda não tirou o título de eleitor, vai tirar o título de eleitor também, e vote 13. Mas não esqueçam que é importante demais que a gente reconheça que não há como a gente alcançar tudo isso que a gente vai falar aqui, tudo isso que eu já falei, sem que a gente também faça necessárias autocríticas, né? O Pepe Mujica alcançou uma potencialidade muito grande quando ele faz aquela autocrítica dele, que diz que a geração dele errou ao gerar mais consumo, ou seja, mais desejo ao consumo na sociedade, do que realmente cidadania, né? E isso reflete no que a gente tem hoje, inclusive em pobre de direita, inclusive em preto votando em Bolsonaro. Então, a grande questão que fica dessa nossa ação é justamente essas autocríticas que a gente pode fazer, todos nós que temos esse pensamento de um mundo progressista e principalmente humanitário, né, para que a gente também entenda que não basta somente reconhecer que as problemáticas existem, né? É preciso que a gente também se reconheça como parte, muitas vezes, dessas problemáticas, porque é isso, se eu perguntasse aqui nessa sala que está nos assistindo, ou quem está nos assistindo pela internet, quem é machista, por exemplo? Pode levantar a mão quem é machista. Não temos homens machistas aqui, o senhor não é machista. O outro lá também não. Agora, existe o machismo? Levanta a mão quem acredita que existe o machismo. Todo mundo acredita que existe, mas ninguém é machista, né? Então, a mesma coisa do racismo, a mesma coisa da homofobia, a mesma coisa de tudo. Primeiro passo é a gente entender que o problema existe, mas a gente tem que se reconhecer também como parte desse problema, porque a gente cresceu num sistema colonial, patriarcal, capitalista extremo, e, obviamente, se desvincular dessa lógica perversa que foi imposta por esse sistema que nos criou, não é algo fácil. Não é algo fácil. Eu, em 2016, lancei um documentário, não sei se tu já viu, não sei se você já viu o Manifesto Porongos, mas indico vocês a verem esse documentário. Né? Participou o Leandro Carnal, participou o Juremir Machado, Jorge Eusébio, grandes historiadores daqui do estado, também o próprio Leandro Carnal daqui do estado, de São Leopoldo. Mas
Esse documentário desvendou uma série de debates que eram velados, que não eram debatidos dentro da escola, que era a história dos lanceiros negros, dentro da participação deles na Guerra Farroupilha e da traição do episódio do massacre de Porongos, que aconteceu no Cerro de Porongos, uma localidade aqui perto de Pinheiro Machado, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Então, justamente a gente reconhecer que o problema existe, fazer autocríticas necessárias e criar mecanismos que possam contribuir para que mais pessoas também possam fazer esse mesmo sistema que a gente está falando, é fundamental. E aí eu queria saber também, o que o judiciário vai propor para que a gente possa ver de mudanças, né? Quais as autocríticas que o judiciário vai fazer, por exemplo, nas legislações, nas execuções, nas ações, né? Para que a gente também tenha a sociedade de modo, né? Porque ninguém está acima de ninguém, não. Diploma não faz ninguém melhor do que ninguém. A UPMS prova isso. A UPMS prova isso, que diploma não faz ninguém melhor do que ninguém. Mas como a gente caminha todo mundo para que a gente tenha esse novo mundo possível, como preconiza aí o slogan do Fórum Social Mundial, através de uma ótica de igualdade, através de uma ótica de autocríticas necessárias entre nós todos, né? O próprio hip hop tem que fazer autocrítica, todo mundo tem que fazer, né? Mas como é que a gente transforma essa autocrítica em proposição, em solução para dentro dos espaços, para dentro das periferias? Fica esse questionamento e muito obrigado pelo convite, pela participação aqui hoje. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Rafuage. Esse Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia foi pensado muito assim, Rafa, da gente unir esforços para poder justamente fazer essa autocrítica, né? E com isso nós vamos ter a Assembleia Geral, agora no último sábado, e uma das nossas metas é justamente ver os encaminhamentos de todas as mesas, para que a gente proponha ações concretas, né? Então, esteja super convidado a mandar as suas ideias e tal. O Fábio é o relator dessa mesa, e nós vamos construir um plano juntos, tá? Todas e todos nós. Eu queria passar a palavra agora para o Valdevir Botti, que ele, através de uma parceria, né, com o Centro de Educação e Assessoria Popular com a UPMS, realizou mais de 80 oficinas de formação de conselheiro de saúde no Conselho Nacional de Saúde. E olha, pessoal, muito guerreira essa pandemia, se não fosse o pessoal da saúde, né? Valdevir, a palavra é sua. Oi. Muito bem, muito obrigado pelo convite, esse honroso convite, Maria, também Rafa, a Alessandra, o Boa, também a todos que nos assistem, enfim, é um prazer enorme, porque me parece que os tempos que nós vivemos, esses encontros são, por um lado, um pouco mais difíceis, né, diante da dificuldade da presencialidade física, né, mas, por outro lado, também facilitados, porque entramos num mundo em que a gente se obrigou a, especialmente, a promover encontros, enfim, atividades, numa modalidade como estamos fazendo aqui, inclusive, né. Bem, o CEAP, então, como já foi dito, é um centro de educação popular de Passo Fundo, viu, Rafa? E tem um trabalho de 87, né, e tem um trabalho voltado a vários temáticos, mas especialmente o tema do direito humano à saúde, né. Então, a partir disso, vem trabalhando mais desde o início da sua trajetória, especialmente na afirmação, na construção do Sistema Único de Saúde, né, como um mecanismo, né, como um meio através do qual a gente, enfim, inclusive no Brasil. E nessa perspectiva, a gente tem executado um projeto chamado Formação para o Controle Social no SUS, né, e é um projeto de formação que ele já está na sua segunda edição. Nós fizemos a primeira edição de 2016 a 2018 e fizemos depois, finalizamos a segunda edição recentemente, dos quais, então, a gente tem esses dados apresentados. Na verdade, na primeira etapa, nós fizemos formação de formadores de lideranças sociais e conselheiros de saúde, de 4.000 pessoas em todo o país, né? Eram oficinas presenciais de 2 dias, distribuídas em todos os estados, e recentemente, então, em função da pandemia, nós fomos e tivemos uma parceria, uma contribuição muito grande da UPMS, especialmente Fábio e outros, o professor João Arriscado também,
no sentido da gente traduzir um pouco essa formação a partir, à luz da educação popular, né, a partir das ferramentas virtuais, né? E isso foi, e será um grande desafio para nós, os movimentos, para as nossas entidades, também, viu, Rafa, sair tão somente da crítica, né? Porque é um mundo completamente colonizado também, né? Vejamos essa semana a compra de uma das plataformas pelo Elon Musk, né? Nós temos várias críticas a esse processo e temos uma luta fundamental que é tornar a comunicação, a internet acessível, direito para todo mundo. Agora, também, além do tema do acesso, nós temos um desafio que é como é que nós lidamos, como é que nós saímos além da crítica, né? De dizer que o Bolsonaro faz uso da fake news. Ok, e qual é a nossa... Então, eu acho que aqui também, faço referência depois, mas a UPMS também teve uma contribuição fundamental nesse projeto, que então executou a sua segunda edição. E fizemos, então, 80 oficinas de 2 dias, agora não mais presencial físico, né? A gente fez presencial virtual. Então, eram oficinas que tinham um dia inteiro, né, de atividades, claro, tudo adaptado para evitar que as pessoas fossem cansar, para evitar que as pessoas fossem... depois teve um processo intermediário de ações e voltava outro dia de novo para uma segunda etapa. Mas, enfim, qual é a grande questão de diálogo aqui com a ecologia dos saberes e também esse processo específico? A preocupação nossa, especialmente nessa conjuntura do CEAP, e o projeto, portanto, é do Conselho Nacional de Saúde, né? O CEAP executa este projeto, o Conselho Nacional de Saúde é a principal instância, né, de controle social, digamos assim, federal, na área da saúde, com o apoio da OPAS, né? Então, a gente fez esse projeto e a preocupação nesse cenário, especialmente bolsonarista, era como nós resistiríamos, chamássemos, mobilizássemos a sociedade para que, de fato, o Sistema Único de Saúde, tão importante, tão fundamental, né, uma das principais conquistas da sociedade brasileira no processo da Constituição, como a gente resistiria para que ele não fosse desconstruído, né? E está sendo sistematicamente, mas ainda não atingiram o objetivo que queriam, né? Então, essa é a nossa centralidade. E nessa perspectiva, o diálogo muito grande com a perspectiva da UPMS, por quê? Porque primeiro, esse projeto, essas oficinas, elas tinham um contato direto com os sujeitos, né, da participação popular, né, fizeram um esforço para reconhecermos os saberes que estão, né, com essas lutas, com esses processos de resistência, e procurou viabilizar esse diálogo, inclusive no formato virtual, né. Além disso, a preocupação fundamental de que esses processos gerassem e fortalecessem lutas emancipatórias, essa é a questão fundamental nesse contexto, inclusive, né? Então, acho que tem um diálogo profundo com a UPMS, né? O tema da reflexividade, né? E a UPMS preza muito pela paciência na construção do conhecimento, né? Nós temos essa preocupação, o projeto teve essa preocupação também, ou seja, como a gente não faz formação em meia hora e terminou, como é que a gente consegue tempo, paciência, ruminar, né, para nos ouvirmos especialmente, que é um elemento fundamental da UPMS, né, para nós escutarmos, para nós nos... Então, esse elemento da paciência, digamos assim, político-pedagógica, ele é um elemento bastante importante, né, e claro... Mais do que isso, como fazer formação à luz da educação popular, a partir do que já foi dito aqui, mas que pudesse ser também um elemento de permanente construção de conhecimento e socialização de conhecimentos. E por isso o projeto também, ele teve, além dessa formação propriamente dita, né, ele teve várias produções que estão sendo feitas, um deles faremos o lançamento amanhã, inclusive aqui no âmbito do fórum, que é a sistematização de práticas metodológicas de formação, né? Ou seja, nós, no período da pandemia, fizemos uma sistematização com a grande participação, inclusive do CEAL, do Oscar Hara e outros professores, né? Uma sistematização dos movimentos sociais, de como eles interviram, né? Quais são os limites no processo da pandemia,
né? Inclusive, como desenvolver uma formação propriamente dita a partir dessa perspectiva, nesse contexto. São 10 práticas, inclusive, que muito importantes, ou seja, de como é que a gente aprende mesmo aquilo que eu disse antes, a lidar com esse mundo, uma vez que fomos forçados, né? Não tínhamos outra alternativa, isso nos obrigou também a fazer. Então, e outras tantas publicações que fizemos a partir de uma linha no projeto, que é uma linha de pesquisa também que envolve sempre pesquisadores da academia, né? Mas também pesquisadores dos movimentos sociais, né? Das entidades, das organizações, que é o aspecto fundamental. Quer dizer, o grupo nosso faz sentido, o grupo de pesquisa, nessa lógica. E termino, né, dizendo que a perspectiva é a continuidade, inclusive, desse projeto, né, mobilizar a sociedade brasileira para a defesa do Sistema Único de Saúde, para o seu fortalecimento, né, independente do ciclo para frente, e tomara que seja um ciclo de retomada democrática nesse país, mas a gente precisa reforçar efetivamente essas políticas sociais, que são as políticas caras para o nosso processo. Então, queremos continuar esse projeto, queremos reafirmar esse diálogo com a iniciativa da UPMS, né? Com essa inspiração, inclusive, especialmente porque a UPMS traz o que também nós temos, que vocês citam isso, né, em documentos, não me lembro agora onde, mas que é reforçar as energias emancipatórias, né? Eu acho que isso é muito forte, viu, né? Essa intencionalidade política, pedagógica da UPMS, junto com o projeto que a gente tem, carrega exatamente isso. Como, num tempo em que o neoliberalismo, né, aqui no Brasil, articulado com o fascismo, como nesses tempos a gente recarrega as nossas esperanças, recarrega as nossas energias emancipatórias. Porque a pior coisa que esse sistema pode fazer é acabar, cortar a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de acreditar de que o mundo pode ser diferente do que isso que está aí. Então, nessa perspectiva, é um grande aí para isso e, quiçá, a gente fortaleça a parceria para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigada a você. A gente sabe, viu, Rafa, que você tem que sair, né? Rafa está na correria, veio correndo daqui, né, para poder prestigiar a gente e participar dessa construção. Então, você fica à vontade. Eu vou até pedir para a Maria Luísa poder sentar aqui pertinho de mim, para não ficar esse vazio aqui do Rafa para cá, tá bom? E a gente se fala. Obrigada, Rafa. E eu vou pedir licença para a Maria Luísa, que nós somos mulheres aqui, porque para a gente poder chamar os convidados internacionais, e a gente fica sem a pressão do tempo aqui também. Tá? Então, assim, nossos outros dois... Bom, antes disso, perdão, eu quero dizer que o Conselho Nacional de Saúde realmente tornou possível grande parte aqui da realização desse fórum, né, nos auxiliando, trazendo convidados e com passagem, porque esse é um fórum feito mesmo na raça e coragem, o primeiro sobre justiça e democracia, e sem que a gente contasse com auxílio nem né, público nem privado, assim, na verdade, só mesmo os conselhos, alguns sindicatos, aqui o Ministério Público Federal cedendo espaço, então, muito nosso agradecimento aqui profundo aí ao Conselho Nacional de Saúde. Então, os outros dois participantes nossos, que virtuais, né, que pretendem realizar novas oficinas da UPMS, uma no País Basco e outra no México. Vamos começar, então, com o Alberto Gaston, que eu gostaria que contasse sobre a parceria da Fundação Emaús com a UPMS para uma oficina no País Basco. Seja bem-vindo. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Bien, sí. Supongo que sí. Perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar en este espacio. Estamos realmente honrados y encantados y encantadas de poder aprender de tanta conocimiento que tenéis, ¿no? En nuestro caso, la UPMS que estamos planteando tiene que ver con la construcción de resistencias desde los márgenes frente a los procesos de mercantilización que se están dando en la universidad, en la educación superior. Es un proceso que estamos llevando largo, un proceso que iniciamos en el 2018 y que estamos remando para conseguirlo y que estamos ya viendo la luz, ¿no? Porque en principio en octubre del año 2022, estamos organizándolo. Sí que antes de profundizar sobre
sobre el contenido y cómo estamos trabajando en estas dinámicas, comentar simplemente que Emaús Fundación Social es una entidad que trabajamos en el acompañamiento de procesos de cambio, de procesos de emancipación para los colectivos más desfavorecidos, para esas ausencias, ¿no?, que el profesor Boaventura tantas veces comenta, ¿no? Y para ello desarrollamos diferentes proyectos. Unos tienen que ver con el acompañamiento de estos procesos, los procesos de inclusión social, otros tienen que ver con procesos relacionados con la educación para la transformación social, que es donde yo me ubico. Y en este espacio entendemos que la universidad es un órgano que es fundamental o que debería al menos de ser fundamental para la construcción de un conocimiento crítico. Debería de ser fundamental también para responder a las demandas sociales, ¿no?, a las demandas que surgen en el territorio. Y digo debería porque realmente no es así. La universidad está sometida a ese capitalismo cognitivo. La universidad está respondiendo a unos intereses que no están dando respuesta a las necesidades reales que están surgiendo en el territorio. Entonces, a raíz de ahí es donde nosotras nos activamos, donde nosotras empezamos a plantear diferentes propuestas en el ámbito de la educación para la transformación social para, en su inicio, intentar incorporar la economía solidaria en los órganos de gestión de la universidad, ¿no? Algo que fue realmente complejo. Nos dimos cuenta que nosotras solas, como entidad, apenas tenemos fuerza para cambiar un sistema universitario con una intencionalidad tan grande. Entonces, empezamos a vincularnos y a promover diferentes redes. Aquí me gustaría traer a colación la red Universitatea Kritikoa Sarea, que en euskera, que en nuestra lengua quiere decir la red por la universidad crítica. Esta red lo que de alguna manera pretende es aglutinar a los diferentes agentes que en el territorio están trabajando por la transformación social en el ámbito de la universidad, pero no solo a ellos y a ellas, sino también al profesorado crítico, que en algún momento creo haber entendido que habéis comentado, al profesorado crítico, a los investigadores, a las investigadoras que tienen un discurso crítico, al alumnado, ¿no? De alguna manera estamos intentando generar como esos espacios intersectoriales y multiagentes a partir del cual poder buscar grietas, poder buscar ventanas de oportunidad a partir de las cuales introducir los discursos de transformación. Hay un hito que lo tenemos muy presente. Fue en el año 2018 cuando pudimos realizar un viaje de intercambio precisamente a Costa Rica con motivo de la celebración de la Reforma de Córdoba. Bueno, ya estuvimos con Óscar Jara, estuvimos conociendo los programas y cómo la acción social universitaria, la acción social crítica de la Universidad de Costa Rica estaba trabajando y de otras universidades de América Latina, porque es importante tener claro que para nosotros, América Latina es una gran referencia, ¿no? Nosotros siempre giramos la mirada hacia lo que se está haciendo allá porque creemos que en términos de emancipación en algunos puntos están mucho más avanzados que nuestros contextos. Entonces, en este espacio de celebración de la Reforma de Córdoba tuvimos la oportunidad, aparte de estar con Óscar Jara y de aprender mucho sobre métricas diferentes como maneras de medir el impacto universitario, tuvimos la gran oportunidad de escuchar al profesor Boaventura en un conversatorio que se organizó allá, hablando sobre la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Y allá fue donde nos dimos cuenta que eso es lo que queríamos traer aquí, a nuestro contexto. En el Estado español únicamente se ha realizado una universidad popular en Madrid hace ya bastante tiempo y nosotros pues volvimos con la ilusión, con el sueño, con el convencimiento de que teníamos que desarrollarla. Y para esto planteábamos una triple estrategia. Por un lado, una estrategia de incidencia que estaba fundamentada principalmente en intentar encontrar esas grietas, esos espacios a partir de los cuales poder vincular a la institución universitaria en algo que es tan contrahegemónico en algún punto, ¿no? Entonces, aquí planteamos un trabajo que tiene que ver con debatir, reflexionar sobre las métricas de la calidad universitaria, por qué el impacto universitario únicamente responde a unos parámetros mercantiles y no responde a unos parámetros que tengan que ver con el desarrollo humano sostenible, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra estrategia de incidencia estuvo encaminada en ese sentido y la estrategia de movilización estuvo encaminada en intentar organizar la Universidad Popular de los Movimientos Sociales en base a esta temática, ¿no? En base a cómo los procesos de mercantilización estaban alejando a las instituciones universitarias de la visión social, de la acción social que realmente tendrían que promover. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esto fue en el año 2020, vino la pandemia y la pandemia realmente
bueno, pues paralizó un poco o ralentizó, o de alguna manera nos hizo como transicionar, ¿no? Pero somos unos agentes resilientes y lo que planteamos fue, pues bueno, trabajar como un proceso de cocina. Trabajar durante este año de Você já pandemia. viu esse app de empresário aqui? O app do Itaú Perdón. é um app de banco. O app do Itaú não é só um app de banco. Ay, no sé si se oye bien. Nós estamos com um problema sério de internet e tanto a sua fala quanto a do professor Boaventura, para quem nos assiste no YouTube da internet, está muito bem. Mas para quem está aqui no auditório, não se escuta direito. Infelizmente, a interferência está bem grande. Então, assim, que bom que tem pessoas assistindo, mas as pessoas que estão aqui presencialmente não estão conseguindo ouvi-lo. Então, que é uma pena, porque chove muito em Porto Alegre hoje, muito, e a internet do local não está conseguindo segurar. Então, a gente espero você concluir, então, sua fala e a gente pede desculpas por esse problema, fugiu do nosso controle. Bueno, lo siento. Bien, venía diciendo que... ¿Quer concluir? Venía comentando que el momento de pandemia nos paralizó en cuanto a las reuniones presenciales, pero nosotros teníamos bien claro que queríamos organizar la UPMS, queríamos organizar esta primera UPMS y que queríamos hacerlo presencialmente, porque al final la esencia de la UPMS es esta convivencia, ¿no? Entendemos que son estos aspectos relacionales que surgen y que queríamos hacerlo presencialmente. Ay, me estoy escuchando, tengo como eco, yo creo. Bueno, decía que el poner en valor la mística que se genera en las relaciones, ¿no? Entonces, lo que planteamos fue trabajar durante el año 2020 y 2021 en organizar diferentes talleres temáticos que respondían a un mismo esquema y que se tuvieron que hacer online, ¿no? Pues por las restricciones sanitarias, las restricciones de asociación a las que estuvimos impuestos. Estos talleres fueron temáticos en cuanto bueno, tanto a los agentes que participaron y se abordó los temas del feminismo, se abordaron los temas de la participación comunitaria, temas de justicia ambiental, temas de la memoria histórica, de las migraciones, temas de las economías transformadoras. La idea fuera que los 7 talleres que se organizaron respondieran, por un lado, cómo es el posicionamiento de la universidad pública con respecto a las luchas, a las reivindicaciones sociales. Por otro lado, cuál debería de ser la vinculación entre la universidad y la sociedad. Y por otro lado, cómo tendríamos que hacer, qué estrategias, qué agendas de transformación compartidas deberíamos de marcar para hacerlas efectivos. Estos 7 talleres finalmente tuvieron un momento de cruce, un momento de pura ecología de saberes, donde Óscar Jara participó, donde gente del sur, gente del norte, gente del este, del oeste, quiero decir, hubo una gran diversidad de agentes que participaron y ahí establecimos una hoja de ruta bien básica, pero que sí que nos ha permitido seguir trabajando durante este año 2021 y el 2022 en organizar presencialmente la UPMS. Para ello, salieron una serie de claves en estos aspectos o en estos espacios de encuentro. Uno de ellos tenía que ver con que tenemos que ser capaces de formalizar lo que no es formal, tenemos que ser capaces de reconocer los conocimientos que se generan en el margen y tenemos que ser capaces de hacer que esto, tanto desde un punto de vista universitario o desde un punto de vista de la calidad universitaria como desde un punto de vista para los movimientos sociales, sea un saber válido. Tenemos que ser capaces de transversalizar las luchas, tenemos que ser capaces de que el movimiento ecologista, el movimiento racista, el movimiento obrero estén manejando unas lógicas comunes y tengan bien claro cuál es el enemigo y tengan bien claro también cuáles son los agentes aliados. Y tenemos que ser también muy capaces de realizar una traducción intercultural. Una traducción intercultural entendiendo que en el ámbito universitario existen 2 culturas diferentes, unas culturas que tienen que ver con las prácticas, los lenguajes, los quehaceres de los agentes universitarios y unas culturas que tienen que ver con esto mismo trasladado a los movimientos sociales. Y ahí es donde debemos de encontrarnos.
Y en eso estamos. Esta UPMS que estamos planteando para octubre del año 2022, la estamos enfocando desde ahí. Estamos replicando en cuanto a... Hemos generado un grupo motor para trabajar aspectos que tengan que ver con aspectos logísticos, con aspectos del estar, con aspectos de la convocatoria. Nos hemos dividido el trabajo y hemos generado este grupo que es muy, digamos, también muy diverso. Participa gente referente en cuanto a feminismos, gente referente en cuanto a la economía transformadora. Está participando el CEPAL Forja con Óscar Jara, gente experta en migraciones. Quiero decir, al final es un grupo muy heterogéneo y bueno, llevamos casi 3 años trabajando en cómo podemos organizar una UPMS que abordaría estos procesos de construcción de agendas compartidas para la transformación social. Todo esto creo que es uno de los elementos diferenciales que estamos intentando hacer, es sistematizar el proceso, sistematizarlo desde el origen, ¿no? Desde este año 2018, cómo estamos, cuáles son los hitos, cuáles son los pasos que estamos dando. Estamos generando un conocimiento que nos gustaría luego, una vez que se organice esta UPMS, ponerlo a disposición de todas aquellas personas, todos aquellos colectivos que los quieran utilizar. Un poco es eso, sí que fruto del proceso, y es una de las metáforas que estamos manejando constantemente a la hora de organizar la UPMS, consideramos que estamos guisando, que estamos cocinando, que estamos encendiendo pequeños fuegos de transformación y que estamos haciendo un guiso donde los ingredientes están generando algo, están generando una comida que realmente van a contribuir al cambio social. Esto es todo. Agradeceros una vez más, pediros disculpas porque allá no hayáis podido escucharlo bien presencialmente y bueno, un gran placer compartir con vosotras todo esto. Ai, muito obrigada, muito obrigada. A minha alegria é saber que na internet as pessoas estão conseguindo ouvir melhor. E o professor Boaventura está aqui dizendo que nós precisamos remarcar esse encontro só online, talvez, porque ontem deu super certo esse formato. O professor Boaventura estava aqui com mais outras 2 pessoas virtualmente, toda a plateia aqui, e foi super bom. Acredito que seja a condição de chuva, então eu peço desculpas aqui para o auditório, né, porque lá o pessoal está ouvindo direito, lá na internet. Então, é algo diferente. Então, eu queria passar a palavra para você, Maria Luísa, que está aqui presencialmente, de valorizar nós aqui presencialmente, e ver se essa internet melhorar. Professor Boaventura, acho que gostaria de falar de novo. O Carlos Rea também, que está nos esperando aqui desde cedo, lá do México, mas eu acredito que não vale a pena ficar fazendo a transmissão do jeito que está sendo feito. Então, a gente podia passar, então, a palavra para você, e aí, se as coisas melhorarem, as condições, a gente volta a ouvir o professor Boaventura e o Carlos Rea, tá bem? Então, vamos lá. Muito obrigada, Alessandra. Boa tarde a todas, todes e todos presentes. Eu sou Maria Luísa Susequinde e estou aqui representando a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. E para nós, de um espaço tão abissal quanto o espaço da justiça, que é a universidade, essa cooperação com a Universidade Popular dos movimentos sociais tem um significado muito especial. Tem um investimento político naquilo que é o papel da nossa associação de congregar pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores do campo da educação de todo o país, né, e representar e formar pesquisadores jovens que também fazem parte da nossa associação. Nós temos hoje cerca de 5.000 pessoas associadas e a totalidade dos programas
pós-graduação em educação também faz parte dos nossos diversos fóruns e grupos de trabalho. É nesse sentido que, para nós aqui falando de uma pesquisa acadêmica profundamente influenciada, inclusive pelas teorias marxianas, chama a atenção para o quanto uma perspectiva de prática da ecologia dos saberes, né, não é só reconhecer a existência de um conjunto de epistemologias. E é por isso que eu estou com essa blusa hoje, né, que homenageia o Museu da Maré, porque a gente não pode reconhecer o direito à memória e o direito à justiça da favela se a gente não reconhecer a história da favela, né, e as redes de conhecimentos e solidariedade que se criam todos os dias para que essas pessoas que foram sempre ameaçadas pelas múltiplas violências dessa sociedade que Rafa descreve tão bem, né, a partir, inclusive, do marco teórico do professor Boaventura, uma sociedade abissal, né, marcada pelo patriarcado, pelo colonialismo, pelo racismo, pelo sexismo, como sendo linhas que jogam para o lado de lá, para o lado da inexistência, muitos de nós, dependendo do lugar onde estamos, inclusive na sociedade. Reconhecer essa ecologia dos saberes, né, reconhecer que existem outras epistemologias, outras explicações sobre o mundo e sobre a possibilidade de viver, e que essas epistemologias, esses conhecimentos também atuam em redes de globalização contra-hegemônica, né, tem dois desdobramentos bastante importantes para nós do campo da inteligência, né? Primeiro, que ao provocar esse descentramento das teorias do norte, né, a gente é desafiado a reconhecer que não existem epistemologias neutras, não há um conhecimento neutro, e o pior, aquele que advoga ser neutro, em geral, é o que menos é. Né? E mais do que isso, um segundo desdobramento muito importante é desafiar a própria 11ª tese de Feuerbach, de Karl Marx, né, pensando a relação entre o conhecimento e as práticas sociais, ou melhor, no plural, os conhecimentos e as práticas de transformação social desse mundo que é hegemonicamente dominado e desenhado pela ciência, pelo norte colonial, patriarcal, capitalista e fundamentalista. E é por isso que, para nós, no espaço da academia, torna-se muito mais importante ainda essa prática de deslocamento, aonde a gente entende, por exemplo, com Ailton Krenak, Fábio, se conseguir botar o meu PowerPoint, está ótimo, se não, tudo bem, eu tenho muitos anos de sala de aula, eu sou do tempo que giz e quadro verde já era, né, um privilégio. Se der para a gente trazer as imagens, ótimo, se não der, não tem problema. Mas então aí a gente traz a narrativa de Ailton Krenak para lembrar que muito antes, né, do pensamento científico, povos viviam, contavam histórias, ainda hoje cantam, viajam, conversam e nos ensinam muito mais do que a gente tem aprendido com o pensamento moderno e com a humanidade que vivemos aí, que é uma humanidade desumana. Né? Krenak diz, nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, aliás, ele diz isso para a gente, né? Vocês não são as únicas pessoas interessantes no mundo e precisam perder essa vaidade. Né? E no campo da academia, é muito importante que a gente faça, né, o exercício que Conceição Evaristo nos propõe, né, de que as escrevivências, de que as experiências não só não sejam desperdiçadas, mas que elas não sejam trazidas para a academia, né, professor Boaventura, apenas para produzir teses e dissertações e artigos, mas mais do que isso, para que elas não sejam lidas como historinhas para ninar. Ao contrário, que elas venham para a academia para incomodar o sono das pessoas injustas. É nesse sentido que vou citar também o professor Boaventura de Souza Santos, quando, em 2019, ele chama a atenção para que esse conhecimento também precisa ser produzido a partir de metodologias que sejam não extrativistas, metodologias que se preocupem com uma relação de decolonização e com uma produção contra-hegemônica. Então, são essas resistências, essas movimentações, deslocamentos que a gente, junto com o filósofo trans Paul Preciado, chama de revoluções subalternas, né? São esses movimentos que enfrentam
borram, empurram e ganham territórios dessas linhas abissais, desse mapa de opressões. E que, assim, a gente vai se comprometendo a cada território em que uma oficina da UPMS se forma, sem um currículo, sem um corpo docente, sem um campus, mas que ali, naquele movimento de reconhecimento da legitimidade do outro e de criação de interconhecimentos para ecologia e para um movimento de democratização, é que a gente se humaniza, se decoloniza e aprende a reconhecer no outro a diferença que também habita na gente. Porque, como disse Boaventura de Souza Santos, num livro que eu gosto muito, de 2013, que se chama Se Deus Fosse Ativista dos Direitos Humanos, a justiça social global, ela exige uma luta, que é a luta pela justiça cognitiva global. Para ser bem-sucedida, a luta pela justiça social e a luta pela justiça cognitiva precisam de novas formas de pensar, pensamentos pós-abissais. E é isso que a gente usa para lutar contra essa supressão permanente de humanidade. Como dizia Lélia Gonzalez, que foi minha professora nos anos 80, negada por uma academia brasileira que hoje a reconhece como uma das grandes precursoras do feminismo afro-latino-americano, Lélia dizia: é esse mundo que suprime a nossa humanidade, que nos nega historicamente o direito de sermos sujeitos do nosso próprio discurso, da nossa própria história. Eu tinha algumas imagens onde eu ia tentar mostrar, através da produção da inteligência, da intelectualidade brasileira, como o racismo, a desumanidade, o sexismo estão, por exemplo, nas obras de Debré, pichados nas paredes das nossas universidades, nos cartazes das passeatas que pedem a morte de uma presidenta legitimamente, democraticamente eleita, ou nas manchetes de jornais que sugerem que alguns possam ou amar ou deixar o Brasil. Estão também dentro das câmaras legislativas, onde se permite manifestações do tipo: menino nasce menino e menina nasce menina. Estão também nas câmaras legislativas que hoje devolvem a um criminoso, Daniel Silveira, um lugar de destaque na Comissão de Constituição e Justiça do nosso Legislativo. E eu aqui, em nome da ANPED, faço questão de denunciar essa vergonha para nós que queremos construir uma sociedade brasileira soberana e democrática. Por esse... O afronta à Constituição que se faz hoje com Daniel Silveira começou, colegas, em 2014, com o pedido de recontagem da eleição, começou em 2016 com o golpe sobre a presidente Dilma. A ANPED, então, sempre envolvida ao longo dos seus mais de 40 anos de existência, na luta pela democracia, na defesa de um sistema nacional de educação, há 3 mandatos de diretoria, desde 2018, vem se empenhando numa cooperação técnica com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, em busca de fornecer para seus intelectuais internamente também uma formação ecológica e local. Então, ao longo desses anos, em 2 oficinas nacionais e 4 regionais, nós somos divididos em 5 regiões do país, fazemos encontros nacionais bienalmente. Então, ao longo desse período, a gente já realizou todas essas oficinas que têm essa característica de se territorializar, né, e ter uma discussão que congrega não só representantes das discussões do território, onde os encontros da Associação de Pesquisa aterriza, mas também o compromisso de discutir as grandes questões globais dessas múltiplas opressões.
É interessante mencionar que, desde o início da pandemia, a gente teve a preocupação de caminhar no sentido de enfrentar a não presencialidade, né? E reconhecendo que o nosso modelo de ensino, que a gente chama de presencial, sempre foi híbrido, porque sempre contou com a reunião de grupo feita fora do horário previsto, sempre contou com a leitura fora do horário previsto, sempre contou com assistir um filme, né? A gente começou a pensar, e aí eu agradeço ao Fábio, que foi uma grande parceria para que a gente desenvolvesse metodologias híbridas como essa que a gente está vendo hoje, que depende, obviamente, de um bom sinal, me parece que agora, inclusive, está um pouco melhor, né? Onde a gente conseguiu reunir sempre 2/3 de representantes de movimentos sociais, 1/3 de pessoas associadas da ANPED, sempre diferentes, representando diferentes grupos de trabalho, diferentes regiões do país, para que a gente pudesse não só as experiências presenciais somadas às atividades híbridas feitas em concomitância, que a gente pudesse, né, virar o mapa de cabeça para baixo, né, e pensar outros caminhos que não nos levem necessariamente ao norte global, e sim que nos levem para nós mesmos. Como o Rafa disse, né, o nosso conhecimento está aqui, a nossa solução aqui no nosso local. Será que a gente consegue ver o vídeo da UPMS? Se a gente não conseguir, eu vou deixar, então, o convite para que vocês amanhã, à tarde, estejam conosco numa mesa onde a ANPED vai apresentar essas diferentes experiências híbridas das nossas oficinas ANPED UPMS. E conheçam o site da ANPED, o YouTube da ANPED, onde a gente tem todos esses materiais gravados e passíveis de uso. Entrem em contato com a gente, eu estou à disposição. Foi um prazer, uma honra estar nessa mesa. Professor Boaventura, saudade. Final do ano, a gente se encontra, aliás, final do ano que vem, a gente se encontra em Manaus para a 41ª reunião nacional da ANPED, com uma UPMS presencial ou semipresencial. Obrigada. Obrigada. Fabinho, você vai... Sim, vou ter. A gente vai tentar fazer um teste ousado aqui, tá? Eu estou aqui na sala técnica, a gente mudou algumas configurações e a gente vai tentar ouvir o Carlos Reia agora. Vamos ver se ousadia. A arte do fraco é a ousadia e a oportunidade, Fábio. Olha onde a gente está. Já está a oportunidade, está aqui, a hora de ousar. Vamos embora. Carlos, você nos escuta? Sim. Eu escuto muito bem. Pode começar a falar, Carlos. Se nós não estivermos te escutando, a gente vai pedir para te interromper e vamos tentar um segundo recurso, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Fábio, pelo convite para participar nesta conversa. Eu vou apresentar muito rápido a próxima oficina da UPMS, que terá lugar na cidade de Tepic, Nayarit, no México. Carlos, desculpa. Já identificamos que esse primeiro recurso não funcionou. Agora nós vamos para o segundo teste. Esse segundo teste é que é o ousado que eu comentei, tá joia? O seguinte, gente, nós vamos só explicando aqui, porque vai ter um delay para o pessoal aqui do palco escutar o que ele está falando. Ele vai começar a falar e vai ter um delay, tá bom? Nós vamos colocar o áudio dele do YouTube, porque no YouTube está saindo. Então, ele vai falar, vai ter o delay do YouTube, o YouTube vai transmitir, nós vamos ouvir aqui no auditório. Se isso funcionar, depois do Carlos a gente coloca o Boaventura de novo, tá bom? Vamos fazer o teste. Carlos, pode começar a falar. Sim, obrigado pelo convite para participar nesta conversa. Eu vou apresentar a próxima... Ele vai começar a falar e vai ter um delay. Tá bom? Nós vamos colocar o áudio dele no YouTube, porque continua. Está saindo. Então, ele vai falar, vai ter o delay do YouTube, o YouTube vai transmitir, nós vamos ouvir aqui no auditório. Se isso funcionar, depois do Carlos a gente coloca o Boaventura de novo, tá bom? Vamos fazer o teste. Carlos, pode começar a falar. Sim, obrigado pelo convite para participar nesta conversa. Eu vou apresentar o que ele está falando. Ele vai começar a falar, vai ter um delay.
tá bom? Nós vamos colocar o áudio dele no tá saindo. Então, ele vai falar, vai ter delay no YouTube, o YouTube vai transmitir, nós vamos ouvir aqui no auditório. Se isso funcionar, depois do Carlos a gente coloca o Boaventura de novo, tá bom? Vamos fazer o teste. Carlos, pode começar a falar. Sim. Obrigado pelo convite para participar nesta conversa. Eu vou apresentar a nós vamos colocar o áudio dele no tá saindo. Então, ele vai falar, vai ter delay no YouTube. Então, peraí, tá. Cancela aí. Eu vou Desculpa, gente, apresentar- parece que não funcionou. Não funcionou? Coloca esse microfone aqui. Eh, Oi. eh, Vocês me escutam aí? A plateia tá me escutando? Desculpa, gente, por um momento a gente achou que ia funcionar, mas acabou dando um looping aqui. Isso. Carlos, desculpa, Sim. a gente não consegue aqui no Professor, auditório ouvir vocês. Tá Desculpa, contigo, Fábio. Lê. O professor Boaventura pediu para a gente poder ter paciência, porque, na verdade, o Carlos está tem a mensagem para poder passar. O professor Boaventura também quer falar, só que da forma como foi reconfigurado, não é possível, eles não conseguem ouvir lá. Eles estavam ouvindo bem, e eles, quer dizer, a transmissão pelo YouTube do Ministério Público Federal. Então, ele pediu para que deixassem que eles continuassem, que eles falassem lá, mesmo que a gente não ouça direitinho, para poder terminar, concluir, porque o Carlos Real está lá no México, está esperando desde cedo, né? Foi uma falha técnica e realmente o pessoal do Ministério Público Federal aqui está desde ontem desde anteontem nos dando uma ajuda gigante. Então, a gente deixa eles falarem, e depois nós três que estamos aqui presencialmente, a gente faz aqui um fechamento, tá bem? E a gente não corta, não interfere mais, tá? Eu peço paciência, por favor, e a compreensão de todos. Então, Carlos Rea, por favor, tá a sua experiência, e a gente depois aguarda o professor Boaventura também. Obrigada. Perdão pelos contratempos. Muito obrigado. Eu vou falar portunhol. Como uma equipa da Universidade Autônoma de Nayarit e como apoio de Fábio, nós estamos a organizar a oficina da UPMS, que terá lugar nos dias 22 e 23 de outubro deste ano, na cidade de Tepic, Nayarit, no México. É uma oficina muito importante para nós, porque México vive um momento histórico muito relevante, muito transcendente, depois de quase um século de governos de direita, 40 anos do projeto neoliberal, com todas as consequências negativas que tem implicado em termos de agravamento da pobreza, da desigualdade, das injustiças, das múltiplas formas de violência, o enfraquecimento das instituições públicas, a descomposição de uma boa parte do tecido social do país, etc. Mas agora nós temos a hipótese de um governo de esquerda, progressista, que ao menos tenta recolocar ao Estado no centro da vida política e econômica, que tenta deter a corrupção endêmica na vida pública e que busca distribuir a renda nacional de uma maneira melhor. Mas, ao mesmo tempo, é um governo que reproduz alguns dos megaprojetos mais representativos do período neoliberal, um dos quais o mais conhecido e polêmico, o Tren Maya. Nesta ambiguidade surgem tensões, contradições importantes como os movimentos sociais, nomeadamente como o movimento indígena, o movimento camponês, o movimento ecologista e o movimento feminista. E neste contexto também é colocado o território no centro de múltiplas disputas fundamentais para a vida nacional. O território terra e bens comuns, o território memória, identidade, cultura, ancestros,
divindades, o território, relações sociais, comunidade, corpo coletivo, corpos individuais, o território, sofrimento, resistência, reexistência, esperança, utopias. Neste contexto nacional, Nayarit, que é um estado pequeno, que fica na costa pacífico, ao ocidente do país, é um estado rico em termos de natureza, culturais, mas com uma condição socioeconômica pobre. Como uma história de luta social e política importante, luta camponesa nos anos 50, 60, luta do movimento de professores nos anos 60 e 70, a experiência socialista do gasconismo nos anos 70 e 80, o movimento urbano popular nos anos 80, 90, e depois de um período de enfraquecimento da mobilização popular, de novo, nos anos 2010, vive uma reemergência importante da mobilização popular. Em boa medida, pela presença de projetos hidroelétricos, geotérmicos, da mineria, turísticos, a construção de estradas, etc. Nesta panorama, os povos e comunidades indígenas, as organizações ecologistas, os sindicatos, o movimento feminista, as famílias de pessoas desaparecidas apresentam uma ativação importante que nos permitem pensar em possibilidades, em hipóteses relevantes para a articulação social. Neste contexto, a realização da oficina da UPMS é muito pertinente, muito importante, porque abre possibilidades, abre oportunidades para aprofundar o contato, o diálogo, a escuta, o conhecimento recíproco entre coletivos, movimentos, organizações muito diversas e que tem já esforços de contato, de articulação, mas ainda um esforço desta natureza pode contribuir de uma maneira importante para o fortalecimento de um tecido popular, alternativo, para preparar condições melhores para avançar na transformação social, política, cultural desta região do país. Nós temos invitado também colegas, pesquisadores de outras universidades do país para pensando na multiplicação das oficinas no futuro. Nós estamos muito felizes, muito contentes e muito agradecidos pela oportunidade de desenvolver esta atividade. Muito obrigado. Agradecemos muito, Carlos Rea, e perdão pelas dificuldades técnicas, mas agora no final nós conseguimos ouvir. Quem tá em casa, quem está acompanhando pelo YouTube, estava conseguindo ouvir, nós aqui do auditório que não estávamos. Então, mas no final a gente conseguiu fazer aqui um ajuste. Agradeço muito, e aí vou chamar de novo então o professor Boaventura, que deve estar chateado aqui conosco com essas dificuldades, mas é um fórum social mundial, a gente faz assim o que a gente consegue fazer. Eu não estou chateado, eu tenho pena
é que vocês não tenham podido ouvir. Pode falar, professor. Está a ouvir? Estão a ouvir? Não. Eu só queria dizer o seguinte: aparentemente no YouTube nós estamos a ser ouvidos, não estão a ser ouvidos os colegas da sala, mas não há problema. Eu só quero dizer que foi uma pena, porque as intervenções, quer do Carlos Reia, quer do Alberto, foram maravilhosas, também do Valdevir, obviamente, da Maria Luísa e do Rafa, vocês ouviram-nos, mas foram intervenções maravilhosas que nos deram um ânimo enorme a continuar este projeto da UPMS. É um grande projeto. Nós vamos fazer mais publicações no futuro e eu só quero agradecer a todas e todos. Estive aqui a ouvir atentamente. A dinâmica que está no País Basco é notável. Aqui o Carlos Reia agora mostrou no México. O que está a fazer o Rafa é até mais do que aquilo que eu já imaginava e conhecia. Só temos é que expandir e temos que entrar definitivamente na área da justiça e da democracia. Os magistrados têm que ir às UPMS, temos que multiplicar as UPMS para eles e para elas, porque eu tenho visto muito magistrado e muita magistrada são muito progressistas, mas não gostam muito de ouvir as pessoas, porque têm medo de ser atacados, de ser criticados, porque já sabem como é o magistrado. Ou a magistrada pensa que tem a verdade toda na cabeça. É bom levá-los a um contexto onde eles têm que dialogar. Esta é uma fronteira da UPMS, é entrar a trabalhar não apenas com os educadores, com os ativistas, mas com aqueles que estão no miolo do Estado. E o sistema judiciário está no miolo do Estado. E temos que entrar aí, porque eu não acredito nas faculdades de Direito, não acredito nas escolas de magistratura como estão construídas. Somos nós que teremos, com a educação popular, dar-lhes uma ideia de que a justiça é feita para o povo e pelo povo, e não por eles e por elas, e para eles e para elas. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau! Terminei. Obrigada pela compreensão aqui de vocês, né? A construção do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, ela tem sido feita com um trabalho valoroso aqui de muitas pessoas. Eu vou reforçar de novo aqui o Conselho Nacional de Saúde, né? Que o CEANDEP também. E assim, esse projeto da Universidade Popular dos Movimentos Sociais é um projeto que a gente já conhecemos já há muitos anos, né? Acho que desde o começo a gente acompanha. E nós aqui do coletivo Transforma MP estamos levando essa proposta para a Assembleia também, que nós vamos realizar no próximo sábado. A gente vai fazer essa atividade. Nós já temos aqui o companheiro Fabiano aqui do Transforma MP, que veio aqui, inclusive, para falar sobre isso. Então, vamos fazer essa construção, porque a gente sabe que é muito importante. E a ideia nossa de estar aqui é justamente para poder fazer, dar a cara a tapa, né? Ouvir, e a gente tem ouvido, e tivemos essa ideia justamente para poder fazer essa interlocução, possa fazer uma construção coletiva. Nós sabemos aonde a gente já chegou em razão dos problemas do distanciamento, do caráter racista, do caráter colonial, né? Meu pai, outro dia, eu falei para ele, papai, você é muito colonizado, e ele é magistrado, ele sentiu
sentiu assim uma ofensa. Eu falei, mas é isso, a gente é tão colonizado que a gente não se reconhece, assim como o Rafa falou, que não se conhece racista, a gente não se conhece machista, né? E é muito importante essa consciência e fazer essa troca e ouvir os movimentos e fazer essa ecologia, essa retransformação. Então, eu agradeço demais. Eu queria passar aqui para vocês darem aqui suas palavrinhas finais. E agradecer muito e pedir perdão. A gente ontem funcionou super bem aqui no auditório, super bem, com transmissão com o professor Boaventura, mas hoje a internet, a chuva, o tempo, eu não sei, aconteceu algo. Então, pode, por favor. Muito bem, muito bem. Então, muito rápido, agradecer de novo o convite, enfim, e sobre esse tema da internet, eles não se preocupem, é assim mesmo, isso a gente não governa, aliás, pode ser a chuva, mas pode ser também a privatização das telas que fizemos e que prometeram para nós muita qualidade, né? Ó, que está aí. Então, enfim, isso é sempre bom lembrar nessas horas que nem tudo que prometem, aliás, nós já conhecemos, né? Então, agradecer e dizer, eu esqueci muito rapidamente, nesse histórico dessa iniciativa que nós temos do projeto aqui apresentado, né, das 2 edições, enfim, que já atingiram mais de 7.000 pessoas nessa formação, enfim, esqueci de dizer, né, que o professor Boaventura participou, plantou junto conosco essa semente, e ainda em 2014, professor Boaventura, não sei se o senhor recorda, mas num seminário na Bahia, né, em que nós tínhamos uma intencionalidade, ainda na conjuntura política diferente, uma intencionalidade de construir uma escola popular em saúde, né, então, enfim, foi de lá que foi germinando, que foi crescendo, depois do golpe, a gente, mesmo assim, avançou com essa ideia, traduzindo, então, esse espaço. E terminar mesmo dizendo que acho que o grande desafio que temos nesse próximo período, e em diálogo com essa tão importante iniciativa que é o PMS, a gente, de fato, reforçar ou esperançar, né? Eu acho que para nós no Brasil, mas não só, esse é o grande desafio e isso precisa ser feito com e não para, né? E o com aqui significa há muita iniciativa, há muito conhecimento, né, que nós precisamos evitar que se desperdice, inclusive da desesperançar, ou seja, como a partir das iniciativas, talvez de um ciclo que nós estamos reinventando, recomeçando, a gente encontre forças de nos encontrarmos e dizer, é possível e é necessário um outro futuro. Então, acho que essa é a grande mensagem, estamos juntos, muito obrigado e seguimos. Tá difícil a gente falar de otimismo no momento que a gente está vivendo, né? Mesmo com todas as manifestações que a gente viu, por exemplo, nesse fórum de esperança e de optopia, né? Ao invés da distopia. Recentemente, eu e Fábio publicamos um artigo que se chama A Ecologia dos Saberes para adiar o fim do mundo. Essa sensação que a gente tem, né, que o mundo está acabando, e não é só com o temporal de hoje, não é mentirosa. Tem um conto muito bonito do Julio Cortázar, escritor argentino, que se chama O Fim do Mundo do Fim. E eu quero, então, essa mensagem otimista, que eu acho que o mundo que está acabando é esse mundo, que não pode mais se sustentar nas suas pernas, que são o capitalismo, o patriarcado, os fundamentalismos, o colonialismo. Esse mundo que é um mundo de fim, esse mundo fadado a terminar, se a gente, que o planeta e que a humanidade continuem. Muito obrigada pela oportunidade de construir utopia e optopia aqui com a gente nessa tarde. Eu deixo mais uma vez o convite para vocês virem conhecer as experiências da Amped com a UPMS na mesa de... para visitarem o site da Amped, ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação, amped.org.br. Muito obrigada, uma boa tarde para todos, todas e todos. Gente, muito obrigada por terem vindo. A gente continua, então, em atividades até amanhã. Amanhã
teremos várias atividades, e aí vamos juntos, né? A gente vai fazer assim esse outro mundo possível, mesmo com todas as dificuldades técnicas. Até mais. Isso aí.